Olá, pessoal. Hoje estamos aqui iniciando um novo quadro no nosso canal no YouTube, Coluna do Futebol Entrevista. E hoje o nosso convidado é mais que especial, o goleiro Rodrigo Ramos. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Wagner. Prazer, né, estar participando aí desse novo quadro, né, desse novo canal aí do Coluna. Coluna que já é um sucesso, né, nas redes sociais, Instagram, Facebook. E agora, né, com esse canal aí que eu tenho certeza que vai bombar. Vamos aí fazer um programa bacana, a galera vai gostar e será um prazer estar participando com vocês. E muita gente vai participar. Agora vamos com 5 perguntas dos inscritos, Rodrigo. Hoje vamos iniciar com a pergunta do Luan Oliveira. Onde você iniciou sua carreira no futebol? Olha, Wagner, profissionalmente a minha carreira eu iniciei no Atlético Goianiense, né? Em 98 eu assinei o meu primeiro contrato profissional. Antes disso, fiz toda a minha base no mesmo Atlético Goianiense, né? Passei pelas categorias de base infantil, juvenil, juniores e no meu primeiro ano de júnior, né? Já em 98, eu me profissionalizei, né? Então, de profissional já são 22 anos de carreira. Muito E tempo. muito tempo. E mais 4 anos de base, né? Ao todo, 26 anos aí de estradas aí, né? nessa carreira futebolística. Agora vamos para a outra pergunta do nosso seguidor Lucas Leiva. Quando você decidiu ser goleiro? É uma pergunta até bacana, porque eu não, na verdade, assim, eu não escolhi, me escolheram, né? Eu jogava de lateral direito numa escolinha da minha cidade, né, de Minasul, onde eu iniciei ali os primeiros passos no futebol, né? E eram brincadeiras. E nessa escolinha eu jogava de lateral direito, cara. E não era muito bom, eu era até reserva, né? Só E de canela. repente, num jogo, o goleiro faltou o goleiro titular, faltou o goleiro reserva. E o treinador não se viu a única opção que ele teve foi me colocar no gol. E no meu primeiro lance, né, já no primeiro lance desse jogo, um chute de fora da área, eu fiz uma grande defesa. E aí o treinador falou: não, esquece esse negócio de treinador de goleiro, de lateral direito. De lateral direito. Vai pro gol. Você é goleiro. Então, a partir daquele momento, eu passei a ser goleiro. Mas eu comecei como lateral direito e ali, por falta de talento de jogar na linha, acabei indo para o gol e eu acho que foi uma decisão de sucesso, né? Até porque se fosse lateral, acho que não teria nem me profissionalizado. Agora vamos para a outra pergunta do Jonas Cirqueira. Sua estatura te atrapalhou no início da sua carreira? Muito, muito. Até hoje, né? Eu sofro um pouco com essa situação, né? Mas eu sou muito bem resolvido quanto a isso, né? Eu tenho 1,83 de altura, né? E para os padrões hoje, né, do futebol brasileiro, é uma altura considerada baixa, né? Geralmente aí muitos consideram uma altura ideal para goleiro acima de 1,86, ali chegando a 1,90, né? Mas eu sofri muito. Graças a Deus eu conquistei muito também, então soube, né, lidar com essa situação. A falta de estatura, digamos assim, eu compensava com outras características, né? Com agilidade, com posicionamento, com liderança. Então eu acho que isso me ajudou bastante, mas sem sombra de dúvidas, eu tive muitos problemas com altura. Vou contar uma historinha para vocês aqui. Em 2007, jogando pelo Imperatriz, pelo Cavalo de Aço, naquela fase muito boa pelo Imperatriz, eu tinha um pré-contrato assinado com a Portuguesa de Desportos, né? E seria uma ponte para um time grande do futebol brasileiro. E os empresários vieram me assistir e tal, e quando eles viram minha altura, apesar de terem gostado, né, do jogo que eu fiz aqui em Imperatriz, eles acabaram optando por um outro goleiro que era mais alto, de uma outra região do Brasil. Então, eu sofri bastante, mas hoje eu sou muito bem resolvido quanto a isso e tiro de letra essa situação. Miquel Albuquerque perguntou se ainda joga mais 4 anos pela frente. Pois é uma pergunta que
eu tenho me feito também, né? Até onde eu consigo jogar. Bom, antes da pandemia, né, eu estava no Altos do Piauí e estava me sentindo muito bem, vinha fazendo bons jogos, né? O Altos, no momento da parada, era o líder da competição, o líder, né? Vinha muito bem, já tinha feito grandes jogos, pegado pênalti. Veio aquele jogo da Copa do Brasil, um jogo a nível nacional, onde muita gente, apesar dos 40 anos, passou a conhecer o Rodrigo Ramos ali, né? E veio a parada, né? Veio a parada, esse momento Contra o difícil, Vasco, esse né, o momento jogo. financeiro. Exatamente, jogo contra o Vasco, pela Copa do Brasil. E veio a parada, veio esse momento difícil, né? Momento muito difícil financeiramente para a grande maioria dos atletas brasileiros, né? Da Série C e Série D. Verdade. E a gente fica nessa dúvida, né? Em continuar ou não, né? A gente está esperando as coisas acalmarem, né? Para poder tomar uma decisão. Eu me sinto bem jogando ainda, sabe? Eu tenho ainda aquele sangue no olho, meus olhos ainda brilham quando eu entro em campo para jogar. Não só para jogar, mas para treinar também. Afinal de Sim. contas, eu não tenho nenhuma contusão grave, nunca operei joelho, ombros, né? Que é importante para um goleiro também. Nunca tive nenhuma contusão grave. Agora, esperar esse momento de pandemia passar, ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Para, a partir daí, a gente traçar um futuro aí para minha carreira profissional. A pergunta do seguidor Lorindo Gás. O que aconteceu na final Imperatriz e Cordino em 2017? Diz aí, Rodrigo. Pois é, uma pergunta polêmica, né? Eu até fiz uma live com o Imperatriz, né? Com o pessoal do Imperatriz dias atrás e foi feita essa pergunta, né? Eu vi que muitos torcedores tinham essa curiosidade, né? De entender. E eu fui muito realista na minha resposta, né? E vou ser aqui também. Eu acho que foi muito salto alto, aquele já ganhou, né? Haja vista que nós tínhamos um time muito bom, fizemos o primeiro jogo lá em Barra do Corda, né? Contra o Cordino, um empate em 0-0, onde nós massacramos a equipe do Cordino, tivemos chance ali de sair de campo com uma vantagem ainda melhor, né? Do que a vantagem que nós trouxemos aqui para o jogo em Imperatriz, né? Uma diferença até de 2 gols, 3 gols, porque nós jogamos muito bem em Barra do Corda. Verdade. E naquela semana, né, contra da final, nós tivemos muitos problemas de estrutura, né? Aqui o estádio fechado, a gente não conseguiu treinar no estádio, né? Tivemos problemas, nós tínhamos muito problema de gestão, né? Nós não tínhamos ali aquele elo entre jogador, diretoria, né? Existia o presidente, o Damião, com o seu filho, que fazia, às vezes, de diretor, de gerente, de supervisor, e muitas outras situações. Então, acho que faltou um pouco de estrutura ali naquele momento também. Aquele clima de já ganhou, eu até citei, né? Muitos atletas ali acabaram não tendo ali a concentração necessária. Às vezes, o simples fato de pintar um cabelo antes da final, isso se acaba motivando o adversário, né? E a questão dentro de campo também, eu acho que a nossa equipe começou bem o jogo, fizemos 1-0, mas em 2 bobeiras ali, né? O Cordino acabou virando o jogo, não tivemos estrutura para depois que o Cordino empatou de manter a cabeça no lugar. Eu lembro que acabamos fazendo muitas faltas desnecessárias e numa dessas faltas aí o Cordino acabou fazendo o gol da virada e infelizmente a gente perdeu um título, né, de turno, né? A chance de chegar numa final praticamente ganha, né? E eu acho que esse clima de já ganhou, essa euforia, estádio lotado, muitos jogadores jovens caíram naquela pilha do torcedor, já era campeão do primeiro turno, aquela coisa. Eu acho que tudo isso atrapalhou. Foi uma conjuntura, Wagner, de situações e nós acabamos aí perdendo. Essa foi uma das grandes frustrações da minha carreira, eu inclusive falei isso, jogando pelo Imperatriz, né? A primeira foi em 2007, quando por um cartão amarelo nós perdemos a oportunidade de subir a equipe do Imperatriz para a Série B, né? Aquele famoso caso Rossini. E esse de 2017, que eu acho que foi um dos jogos também frustrantes, né, na minha carreira, por ser o capitão, por não conter o ímpeto desses jogadores, aquele clima de já ganhou, eu acho que foi uma das grandes frustrações da minha carreira jogando pelo Imperatriz. Por ser uma final também, né, Rodrigo? Exatamente. Eu acho que faltou muito naquela véspera de jogo, concentração. Enfim, a gente lamenta muito porque
poderia ter ficado na história, né, um segundo título com a camisa do Imperatriz, mas no mínimo aí deixamos o Cavalo de Aço numa Série D, posteriormente conseguiu acesso, né, mas sem sombra de dúvidas fica a frustração de não termos conquistado aquele título em 2017. É isso aí, galera. Essas aí foram as perguntas dos nossos seguidores lá no Instagram Coluna do Futebol. E agora vamos fazer um apanhado sobre a carreira do Rodrigo Ramos. E vamos dar início falando sobre o título do Imperatriz, que para mim foi o up, que aí você deu o estouro para o futebol do modo geral, não é isso? Sem sombra de dúvidas, Wagner. Eu acho que eu devo muito ao Imperatriz, aquele título de 2005, né, daquele time consagrado aí pelo torcedor. Acho que a maioria do torcedor do Imperatriz que acompanhava o clube naquele ano, desde aquela época, né, ele consegue aí lembrar daquela escalação, né? Rodrigo Ramos, Clive, Nenê, Denis, Jaelson, Cristiano, Ralf, Edu Chiquita e Diná, Rubsen e Lindoval, ou às vezes adiantava ali o Edu Chiquita de atacante, né? Trazia mais um volante, que foi o caso do Ricardo Felta. Foi um time que realmente marcou a época, né? Nós ali naquele ano quebramos uma hegemonia dos times da capital. Somente em um ano o Bacabal havia sido campeão, um clube do interior havia sido campeão. Exatamente. E o Imperatriz naquele ano de 2005 quebrou, né, esse paradigma, e a gente conseguiu aí o grande título, né, de 2005. E lembrando que aquela época, 2005, 2006, 2007, o time a ser batido aqui no estado era o Imperatriz, né? Apesar do Imperatriz ter sido campeão em 2005, 2006 disputamos uma final de turno e 2007 disputamos a final do estadual, perdendo em São Luís para o MAC, né? Mas aqueles 3 anos ali foram anos em que o Imperatriz mandava no futebol maranhense, né? E realmente ali foi o pontapé, ali foi, as portas se abriram, o mercado a nível estadual abriu, né? Houve interesse de Moto, de Sampaio, e posteriormente eu acabei indo para o Sampaio. Mas aquele ano de 2005 foi um ano marcante, foi um ano que abriu as portas aí a nível estadual para minha carreira. Beleza, Rodrigo. Eu quero que você conte um pouco sobre o jogo da volta lá em São Luís contra o Moto, que deu briga, enfim, uma confusão em geral. Pois é, realmente uma confusão estádio Nilzinho Santos cheio. Nós havíamos ganho aqui o jogo em casa, se não me engano, 4-2. Tínhamos uma boa vantagem, né, lá em São Luís. Quando nós chegamos no estádio, fomos muito hostilizados pela torcida do Moto, né? Isso. E isso é normal em decisão. Apedrejaram o ônibus, balançaram o ônibus, aquela coisa toda. Mas nós tínhamos a certeza de que poderíamos ser campeão aquele ano, né? Contamos com um apoio fenomenal da torcida do Cavalo. Se não me engano, eram mais de 2.000 torcedores que lotaram ali aquela parte ao lado esquerdo das cabines de rádio, né? Eu lembro, a minha lembrança até hoje é comemorando ali no Alambrado o título com a torcida do Imperatriz, que foi em peso. E foi um jogo cercado de rivalidade, de tensão. O Moto vinha de várias derrotas consecutivas para o Imperatriz. E, se não me engano, entre aqueles jogos de semifinal, final de turno, final de campeonato, e inclusive, acho que Campeonato Brasileiro e anos anteriores, houve um pequeno tabu aí de 8 jogos sem vitória do Moto Clube. Então, isso mexia muito com os brilhos do torcedor do Moto, né? E ali a gente teve a oportunidade de abrir 2-0, né? O Moto, no segundo tempo, acabou diminuindo 2-1. Nós fizemos 3-1 numa jogada épica do Rubsen e do Ralf, né? Aquele toque de calcanhar do Rubsen, que para mim foi o grande destaque do Imperatriz naquelas decisões, né? O cara resolveu realmente, o atacante Rubsen. O Ralf fez aquele gol, driblou o goleiro, e quando nós fizemos 3-1, nós começamos claro, já sentindo o gostinho ali do título, né? Nós começamos a catimbar. Nós tínhamos uma equipe experiente, uma equipe rodada também, né? Começamos a catimbar o jogo e num determinado lance, o goleiro do Moto, o Júnior, né, que depois até foi meu companheiro aqui no Imperatriz, acabou agredindo o Ricardinho,
meia que nós tínhamos, né? Um meia goiano que veio jogar aqui, deu a sua parcela de contribuição também. E ele acabou pisando no jogador, foi expulso. O Jean Marcelo, o zagueiro do Moto, deu um soco por trás no rosto do Ricardo Feltri, e aí foi a confusão generalizada, né? Entre jogadores, comissão técnica, presidente, o nosso presidente Nilson Takashi, Foi tem pra as porrada. imagens dele também ali dentro de campo, na batalha, né? Depois os ânimos se acalmaram, o árbitro Luiz Gonzaga, o Gonzagão, acabou expulsando 4 ou 5 jogadores de cada lado, então isso impossibilitava aí, a continuação do jogo. E depois foi só festa, né? Nós fizemos aqui a nossa viagem de volta, chegamos à Imperatriz por volta de 10 horas da manhã e já uma longa carreata nos esperava, cerca de 15 mil pessoas foi o número divulgado pelo Corpo de Bombeiros e um título que marcou, né? Agora, oficialmente a gente só pôde comemorar o título dias depois, porque o Moto entrou com recurso na federação, a federação queria beneficiar o Moto naquela época, né? Anular o jogo. Mas, enfim, o Nilson contratou bons advogados, nosso presidente Nilson Takashi, e o título foi confirmado para nós. Então, foi uma final épica, uma final que realmente não sairá da cabeça jamais dos torcedores aí do Imperatriz. É isso aí, Rodrigo. Agora vamos falar sobre Sampaio Corrêa. Estava olhando os dados aqui. Se eu estiver errado, quero que você me corrija. E foram 7 temporadas no Sampaio Corrêa, não é isso? Isso. Na verdade, de 2008 a 2014, né? E depois mais 2016, né? Depois eu acabei voltando, jogando pelo Moto, eu acabei voltando, sendo recontratado pelo Sampaio em 2016. 4 estaduais, 1 série e 3 copas regionais. Confere? Confere. 4 estaduais, o título de campeão brasileiro, né? 2012, Isso, de forma exatamente. invicta, né? Forma invicta. Um feito inédito. Isso. E mais 3 copas regionais, né? Se não me engano, 2 Taças Cidade e uma Copa União. Eu acho que foi isso realmente. Foram 8 títulos. O Sampaio foi a equipe que, se o Imperatriz me projetou a nível estadual, né? O Sampaio foi que me projetou a nível nacional, Norte e Nordeste, né? Passei grandes momentos no Sampaio. O início não foi fácil, afinal foram 2 vice-campeonatos. 2008 para o Motoclube, 2009 para o JV aqui em Imperatriz, né? E logo depois a gente começou uma sequência vitoriosa. Fomos campeões em 2010, campeão estadual, campeão em 2011 estadual. 2012 nós arrastamos tudo que o Sampaio disputou, né? O Sampaio arrastou, né? Estadual, Campeonato Brasileiro e Copa União, né? Aquele ano foi um ano mágico. 2013 mais um acesso, né? Sendo vice-campeão brasileiro, perdemos o último jogo lá para o Santa Cruz no Arruda, o Arruda lotado com mais de 45 mil pessoas, né? E a permanência em 2014, brigando até a penúltima rodada ali pela Série A, né? A antepenúltima rodada pela Série A. E depois a última temporada em 2016 foi quando eu acho que ali já tinha dado a minha parcela de contribuição ao Sampaio, voltando aí ao Imperatriz em 2017. Foram anos maravilhosos, muitas conquistas, muito trabalho, muita dedicação e um reconhecimento, né? Graças a Deus a gente tem um reconhecimento do torcedor boliviano, de grande parte dele, até porque ninguém conseguiu agradar todo mundo, né? Mas tem uma identificação muito grande com o clube, não poderia ser diferente, né? Até por tudo isso que foi conquistado com a camisa do Sampaio. Em 2015, você foi para o Nacional, na Amazonas, e voltou para o Motoclube. Exatamente. Eu encerrei minha participação nesse primeiro momento no Sampaio em 2014, não houve um acordo financeiro para continuar. O meu contrato venceu e aí eu recebi uma proposta muito boa financeiramente do Nacional de Manaus, né? Um clube que eu não conhecia, mas tinha amigos e todos me diziam que era um clube muito correto e realmente foi um dos grandes clubes que eu joguei na minha vida, na minha carreira. É um clube correto, que me pagou certinho, com boa estrutura, era um clube centenário, né? O Nacional é um clube centenário e Foi fui campeão lá em 2015. Isso, primeiro campeão da Arena da Amazônia, né? Um estádio que foi
reconstruído, digamos assim, para a Copa do Mundo. O Nacional foi o primeiro campeão desse novo estádio, a Arena da Amazônia, e foi uma passagem de sucesso, sim, pelo Nacional. Como é jogar pelo Sampaio Corrêa e logo após jogar pelo Moto, que é o seu maior rival? Pois é, foi bem difícil, né? Essa chegada no Moto, né? Assim que meu contrato acabou em 2015 com o Nacional, eu recebi uma ligação de um dirigente do motoclube tentando especular, né, se existia a possibilidade de um dia eu vestir a camisa do Moto. E eu disse, por que não, né? Sou profissional, vivo do futebol, né? E assim aconteceu. Eu voltei do Nacional de Manaus aqui para minha cidade, né, para Imperatriz, e fiquei aqui aguardando os contatos. Fui em 2 reuniões com a diretoria do Moto, na época o presidente Hans Nina, né? E nós acabamos fechando ali um contrato e num primeiro momento foi uma situação que balançou São Luís, né? O meu anúncio com a camisa do Moto. Até outro dia contei numa live que meu celular nesse dia bugou de tantas mensagens, e foi bem bacana essa apresentação, né? Com a camisa do Moto. Nos primeiros momentos, primeiros treinos amistosos, eu senti uma responsabilidade muito grande, mas já nos primeiros jogos oficiais eu pude conquistar a torcida do Moto com o meu profissionalismo, com a minha dedicação, e fomos campeões, né? Em 2016 a gente foi campeão e foi um título incontestável, né? O Moto aquele ano foi campeão de tudo, campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno, né? Inclusive contra o próprio Sampaio Corrêa, o seu maior rival. Fomos campeões nas arquibancadas, o Moto foi campeão de público, de arrecadação. Tivemos a maioria dos jogadores na seleção da rodada, o treinador, Rui Scarpino, era o treinador dessa seleção. Sim, e foi incontestável. Aquele título de 2016 foi incontestável, com uma equipe desconhecida, mas com jogadores bastante compromissados e que muitos depois tiveram a oportunidade de jogar em outras equipes aí do futebol brasileiro. Tiramos o Moto de uma fila de 8 anos. 8 anos que o Moto que não vinha sendo campeão, e aquele ano de 2016 a gente conseguiu. No mesmo ano, logo após o título estadual, o Moto conseguiu a vaga para a Série D, né? E os contratos eram feitos naquela época até só por 6 meses, porque o campeão do estadual é que ficava com as vagas nacionais, né, do mesmo ano, ou seja, as vagas no Campeonato Brasileiro. Verdade. E aí não houve um acerto para renovação, né? E até houve muita polêmica em cima disso, porque dizem que existia até aspecto político, né? Parte da torcida do Moto queria que eu fosse candidato a um cargo político, né? Na época, a vereador, e gerou uma confusão, uma indisposição dentro do próprio clube, e eu acabei não renovando com o Moto, né? No mesmo dia que eu tive a notícia que eu não renovaria, eu recebi uma ligação do presidente do Sampaio, né, o Sérgio Frota, me convidando para um almoço. Na época ele era deputado e na Assembleia Legislativa, e no dia 8 horas da manhã, que eu sabia que eu fiquei sabendo que não teria o contrato renovado, nesse mesmo dia, às 2h30 da tarde, eu já estava sendo contratado pelo Sampaio para as disputas, né, da Série B, daquele ano de 2016. Rodrigo, um outro fato que a gente tem em sua carreira é que você jogou nos 4 grandes do Maranhão, que é o Moto, o Imperatriz, o Sampaio e o MAC, e foi campeão nos 4. Confere? Confere. É uma curiosidade que eu tenho muito orgulho, né, na verdade. Né, você conseguir jogar nesses 4 grandes, né, os 4 grandes considerados clubes aí do futebol maranhense, né, e conquistar, né, com conquistas. O Sampaio é uma história recheada de títulos, né, de conquistas. No próprio Motoclube, né, foram 2 anos e 2 títulos estaduais, né? E no Imperatriz, um título, né? O primeiro título do Imperatriz, campeão maranhense 2005, né? E no MAC, né, um título que eu considero também muito importante, até pela forma que foi conquistada, né? Era uma Copa FMF onde existia um limite de idade, apenas 23 anos, e você podia contratar apenas
3 atletas acima dessa idade, e eu estava lá no meio da molecada. Molecada de 20, 21 anos, que é o que eu tenho de profissão, né? Então foi muito bacana poder contribuir com esses atletas do MAC, né? Fomos campeões em 2018 da Copa FMF contra o Pinheiro, lá em Pinheiro, um estádio lotado, foi bem bacana, uma grande atuação minha e de todos os companheiros, e eu fico muito feliz de ter participado aí dos 4 grandes clubes, né, do futebol maranhense, e ter conquistado, né, ser lembrado por todos eles com títulos, né? Isso é muito importante. Rodrigo, é isso aí. A gente encerra por aqui. Hoje foi a nossa estreia, estreando um novo quadro aqui no YouTube. E uma estreia, ela precisa de alguém de peso, de nome, e você seria o nome ideal. Muito obrigado. Olha, Wagner, eu agradeço aí a participação, né? Desejo sucesso aí para você nesse novo quadro, né? Como eu falei aí numa das minhas respostas, você já é um sucesso, né? Profissional extremamente respeitado, apesar de estar começando agora, já é muito respeitado, inclusive a nível nacional, né? Não é à toa que a gente tem visto aí muitas imagens do Coluna, do Gregório Fotos aí rodando o Brasil afora. É um prazer estar participando desse quadro, né? Desse programa, sendo o programa inaugural, né? Isso traz mais responsabilidades e espero que tenha sido um programa gostoso. Eu tenho certeza que aqueles que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar, vão gostar bastante aí desse canal, desse quadro que nós fizemos hoje. Beleza. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos. Espero que gostem. Outra coisa, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Valeu, forte abraço. Valeu, Rodrigo.